Vamos lá. Nós vamos começar falando sobre a Bíblia, a suficiência da Bíblia. Tem cinco frases aí que são pilares que nós deveríamos ter, convicções que deveríamos ter a respeito da Bíblia. E nós vamos continuar os nossos estudos baseados nesses pilares. Tá? Se você discordar de algum deles, você vai ter dificuldade em acompanhar o restante. Porque eu vou respeitar que você discorde, mas nós vamos sempre voltar para esses princípios aqui. Primeiro princípio, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos abrir lá. Diga, Davi. Eu estou tentando pensar aqui quando é que nós vamos tratar disso. Eu acho que nós vamos tratar disso na terceira aula, Davi. E eu gostaria de responder na terceira aula porque eu vou ter que fundamentar minha resposta. Tá? Então a gente gastaria um pouquinho de tempo falando sobre isso. Tudo bem? Não adianta nada só falar, eu acho essa Bíblia aqui melhor. Porque eu tenho que mostrar para vocês, e vocês têm que tomar a decisão de vocês, né? Baseado nessa explicação. Tudo bem? Então deixa guardado aí por 2 meses essa pergunta, e aí você volta lá na frente. Hebreus 1, 1 e 2. Quem pode ler para nós, por favor? Wilson, leia para nós. Conectou aí, Alisson? Wilson, o Alisson vai levar para você o microfone aí? Só para ficar registrado na gravação. Pode ler para nós, por favor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Muito bom. O autor de Hebreus começa dizendo que no passado Deus falou aos pais, aqueles primeiros homens que caminharam pela fé, muitas vezes e de muitas maneiras. E Deus falou como? Por meio de quem? Por meio dos profetas, certo? Rafael, seja bem-vindo de novo. Estamos em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, tá bom? No passado, por meio dos profetas, Deus falou. Deus falou. E nesses últimos dias, versículo 2, Ele nos falou através do Filho Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que Deus falou. Essa é a palavrinha aí do primeiro ponto. Deus falou. Deus falou com os homens. E Ele utilizou outros homens para comunicar a sua fala. O texto diz que Ele utilizou os profetas e utilizou o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra encarnada. E a segunda sustentação de toda a exposição bíblica é que Deus registrou sua fala. Deus não simplesmente falou com os homens no passado, mas esse texto que nós vamos abrir agora, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, nos mostra que Deus registrou o que Ele disse, pelo menos aquilo que era mais importante de ser gravado. 2 de Pedro, vamos abrir lá, capítulo 1, versículos 20 e 21. Quem pode ler para nós? Outra pessoa agora, por favor. O Laerte está ali atrás. Laerte, vai chegar o microfone aí. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem da iniciativa humana. Esses homens
foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Muito bom. Nenhuma profecia daquelas que o autor de Hebreus diz que foi o meio pelo qual Deus falou com os homens através de profetas, nenhuma dessas palavras que eles registraram nas Escrituras, as Escrituras você pode compreender como o todo da palavra de Deus, o pacote final da revelação de Deus aos homens escrita, nenhuma dessas profecias é simplesmente porque um homem, num certo dia, foi para uma caverna e teve uma visão, um sonho, e falou, eu acho que Deus diz isso, e foi lá e escreveu. Não, o texto diz que ela sim foi escrita por homens, mas a sua origem vem de Deus, e Deus transmitiu essas palavras por meio desses homens através da condução do Espírito Santo. Então a ação do Espírito Santo nesses homens fez com que eles registrassem as palavras de Deus por meio das palavras deles. Eles tinham contextos, eles falavam de certa maneira, conheciam literatura ou não, eram muito letrados ou pouco letrados, mas Deus usou o jeitão deles, a cultura deles, a maneira de ser deles, e os inspirou a registrarem aquilo que Deus queria dizer ao seu povo, certo? Então Deus falou e Deus também inspirou alguns homens a registrarem algumas dessas palavras, o cerne dessas palavras, o principal, a essência dessas palavras. Deus disse muito mais coisa na história. A gente sabe disso simplesmente ao ler as histórias do Antigo Testamento, mas aprove a Ele registrar essas que nós temos na Escritura, e essas são as que nós temos certeza que são palavras de Deus. Ficou claro? Estamos juntos aqui? Então Deus falou e Deus registrou a sua fala. Por causa disso, há algumas inferências, conclusões lógicas. Tá? Então, se essa palavra que está diante de nós vem da parte de Deus, apesar de ter sido usado instrumentos humanos para registrá-la, mas vem de Deus, então há algumas inferências. O que isso significa quando estamos olhando para a Escritura? Por causa disso, a Escritura, o registro dessas palavras, nós podemos fazer 4 afirmações sobre ela. Primeira afirmação, a Escritura é inerrante. Inerrante, ou sem erros. Vamos abrir em 2 passagens, Salmo 19, versículo 7. Quem pode abrir no Salmo 19, versículo 7? Davi. E quem pode abrir em Mateus 5,18? Para ler depois, Nael. Então, Salmo 19, versículo 7. Pode ler, Davi. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. A lei do Senhor é perfeita. Perfeita. Aquilo que vem da boca de Deus, está registrado, é perfeito. Um outro texto que mostra que a Escritura é inerrante, Nael, Mateus 5,18. Lê pra gente, Nael. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. I ou tio eram os pequenos, as pontuações menores que havia, e ainda há no hebraico bíblico. E Jesus diz, olha, tudo aquilo que foi dito, é isso que ele está querendo dizer. Ele usa isso como um exagero, né? Mas tudo que foi dito vai se cumprir. Por quê? Porque foi dito por Deus. Então não tem como estar errado e não tem como não ser cumprido, porque vem da parte de Deus. Deus não é homem para que minta. Certo? Então ela é inerrante. Segunda afirmação sobre a Escritura, consequência de ela ser o registro das palavras de Deus, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos juntos para esse texto.
2 Timóteo 3, 16 e 17. Quem pode ler para nós? O Anthony. Está aí atrás, Alisson. Você não vai ficar sentado hoje, Alisson. Pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Toda a escritura é divinamente inspirada, ou literalmente aqui a palavra é soprada por Deus, é o hálito de Deus. É como se Deus estivesse soprando as escrituras. E por conta disso ele diz, então ela é útil ou proveitosa. Então, primeiro nós falamos, a escritura é inerrante, segundo, ela é suficiente. Porque ele diz, ela é proveitosa ou útil para 4 coisas, né? Para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. E aí você vê o versículo 17 dizendo, com um propósito, para tornar todo homem de Deus plenamente capaz de realizar toda boa obra. Em outras palavras, a escritura é proveitosa para te aperfeiçoar, para te tornar perfeito. Ela é suficiente para isso. Você não precisa de mais nada. Você não precisa do último curso que foi lançado de pregação expositiva para cumprir toda a boa obra. Não precisa. Você não precisa da última novidade do mercado. Você não precisa ler todos os livros que os teólogos escreveram na história para estar pronto para toda boa obra. Você precisa simplesmente da Escritura. Esses livros, cursos podem ser úteis para te ajudar a entender o que está na Escritura. Mas você não precisa deles para ser parecido com Jesus. A Escritura é suficiente para isso. Certo? Muito bom. João 17, 17. Quem lembra de cor esse texto? Vai ganhar um prêmio. Vai poder tomar um copão de café sem açúcar que eu preparei, que está lá no... João 17, 17. Ninguém arrisca? Quem pode falar para nós então? Quem já leu aí? Diga, Gil. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Palavras de quem aí? Quem é que está falando isso? Não tem um título aí na sua Bíblia, aí em cima, aí nesse capítulo? Hã? Não. Quem é que está dizendo essas palavras aí? Jesus. Jesus está falando com o Pai a respeito dos discípulos. Ele está orando pelos discípulos antes de ir para o Getsemane. E ele diz, Pai, santifica-os na verdade. E ele diz, qual é a verdade que santifica os discípulos? A tua palavra. A palavra é suficiente para santificar. Certo? Terceira conclusão sobre a palavra. Hebreus 4:12, vamos lá. Hebreus 4:12. Quem pode ler para nós? Levanta o dedão aí. William, aqui, Alisson. Deve estar chegando aí, peraí. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Muitas vezes esse texto é utilizado para defender uma divisão do homem, certo? Tá vendo aqui, ó, o homem é dividido em várias partes e tal. Nós não vamos entrar no mérito dessa discussão, porque o texto não está aí para dizer isso. O texto está aí para dizer outra coisa. Ele está para dizer o seguinte, a palavra de Deus é viva
porque é soprada por Deus. É o hálito de Deus. É como se Deus estivesse falando quando nós lemos esse texto. E é o que está acontecendo. Deus está falando. E por isso ela é eficaz. Isso a gente já viu. Mas ele diz para que é? Para penetrar no mais íntimo do homem, a ponto de alcançar o coração desse homem e revelar para esse homem todos os intentos, desejos, propósitos, sonhos, intenções, pensamentos do seu coração. Nenhuma outra palavra é capaz de fazer isso. E a ideia aqui é de uma espada que perfura até chegar lá. De 2 gumes, né? Então ela corta de um lado e corta do outro. Ela vai abrindo tudo, até chegar lá. É o único instrumento, o único bisturi, que o nosso irmão, qual é a sua profissão, meu irmão? Dentista, sabe muito bem de bisturi. É o único bisturi capaz de chegar lá no coração. E revelar para o homem o que está lá. E mudar naturalmente, fazer a cirurgia espiritual que precisa ser feita lá dentro. Certo? Então a palavrinha aí a escritura é penetrante. Penetrante, é a única palavra capaz de atingir o coração do ser humano. Quem já não viveu essa experiência de falar e a pessoa não muda? Mas em certo dia, ao ter contato com a palavra de Deus, algo acontece. E aí você pergunta, como isso foi possível? Porque o texto diz, a palavra de Deus é viva. E ela tem esse poder de atingir aquilo que nenhuma outra palavra tem. Certo? Eu creio que todos nós estamos aqui por causa disso. Porque sentimos essa lâmina cortante no nosso coração. Sim ou não? Sim. O Gideon quer comentar? Vai chegar o microfone aí. A polêmica que dá nesse texto, às vezes é por uma simples má leitura, né? O texto fala dividir alma e espírito, não fala dividir alma de espírito. Então está falando dividir alma e espírito juntas e medula. São 2 grupos, não são 4, né? Então um estudioso da palavra precisa ler com atenção, né? Juntas e medulas, não juntas de medula. Então, se ler corretamente, já meio caminho andado. Sim. E muitas vezes a discussão gira em torno apenas disso, da divisão do homem, e não se olha para o que o texto está querendo dizer, que não é isso, né? Ele cita isso, mas o propósito é outro. Muito bom, Gideon. Um outro texto que reforça isso é o texto de Romanos, capítulo 15. Vamos lá para ele. Romanos 15. Versículos 14 a 17. Quem achar pode ler para a gente. Quem pode ler? O Gil está chegando lá. 15, 14 a 17 Romanos. Meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já está cheios de bondade e plenamente suprido de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Mas em parte vos escrevo mais francamente, para vos lembrar de algumas coisas por causa da graça que me foi concedida por Deus. Perdão, Gil, eu coloquei a referência errada, é Romanos 10. É 10. 14 a 17, perdão. Marca aí. O Zé errou. Rabisca aí. Romanos 10, 14 a 17. Aquele texto também é legal, mas esse aqui é mais preciso aí. Pode ler. 10 de 14 a 17. Tá. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas.
mas nem todos deram ouvidos ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Muito bom. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. O que gera a fé é ouvir. E o que produz o ouvir, o que é dito, é a palavra de Cristo. Certo? Esse texto reforça um pouquinho o que a gente viu. Então, a palavra é penetrante, ela alcança e transforma o coração do homem. E a quarta conclusão sobre a Escritura, por ela ser o registro das palavras de Deus, Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11. Quem pode ler para nós? O Alan. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra de Deus que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Legal, né? Deus está dizendo por meio de Isaías que tudo aquilo que ele diz é comparado à chuva ou à neve que descem dos céus, né? Não voltam para lá até que cumpram o seu propósito, regar a terra, e aí depois evaporam e voltam para os céus. Ele diz a mesma coisa com a minha palavra. À medida que eu a despejo sobre o mundo, e as pessoas vão ouvir a minha palavra, ela vai cumprir todos os propósitos para os quais eu a designei. Depois ela volta para mim. A ideia da chuva, né? Para quem tem acompanhado as pregações que a gente tem feito aqui, o livro de Isaías é uma prova viva desses propósitos. Logo no chamado de Isaías, lá no capítulo 9, Deus, ele diz: eis-me aqui, Senhor, capítulo 6 de Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí Deus diz: muito bom, vai lá então você, que vai pregar o povo, vai me representar no meio do povo. Só que as pessoas normalmente param a leitura aí em Isaías capítulo 6. O que vem depois é, ele pergunta: mas até quando eu vou pregar, Senhor? Até que todos ouçam e não deem atenção ao que você está pregando. Até que as pessoas endureçam o coração e não se arrependam dos seus pecados. Então você vai pregar para condená-las. Vai pregar e ninguém vai te ouvir. Alguns ouviram a mensagem de Isaías, mas foi um pouquinho só. Uma parcela do povo. A maioria rejeitou. E isso Deus já diz para ele logo no início: olha, você vai pregar, alguns vão atender, outros não. Então a palavra de Deus é como o sol que reflete sobre o barro e sobre a vela. Se você tiver no mesmo ambiente um sol daqueles de rachar coco, de fritar o ovo no asfalto, diante do barro e diante da vela, o que vai acontecer quando o sol bater na vela? A vela exposta ao sol o dia inteiro vai derreter, vai derreter. O que vai acontecer com o sol que bate no barro? Vai endurecer. Então a palavra de Deus, ao longo de toda a Escritura nós vemos isso, ela sempre tem esses dois propósitos: ou amolecer corações e alcançá-los, convertê-los, ou endurecê-los e acumular juízo para o último dia a estas pessoas. Foi isso que aconteceu no ministério de Isaías, Jeremias, Ezequiel, e acontece até hoje. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não reagem à palavra de Deus. Isso está sendo mais um pecado que vai ser acumulado no julgamento final. Deus vai pedir contas a essa pessoa. Você ouviu e não amoleceu o seu coração. Então a palavra de Deus sempre tem esses dois propósitos. E a gente às vezes acha que, não, se pregar as pessoas vão se converter. Não é isso que acontece na Bíblia. E não é isso que acontece hoje em dia, a gente sabe disso. Talvez você seja o único membro da sua família que se rendeu a Cristo. E talvez toda a sua família já ouviu do Evangelho. Por que você se rendeu e eles não?
A palavra de Deus está cumprindo o seu propósito nos dois lados, derretendo corações e endurecendo corações. Então a palavra de Deus é eficiente, essa é a quarta palavra aí. Eficiente. Ela cumpre os propósitos divinos, tanto de salvação quanto de condenação. Ela nunca volta vazia, ela sempre vai cumprir um desses dois propósitos. Certo? Muito bom. Portanto, vamos abrir 2 Timóteo capítulo 4. Segunda Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5. Quem pode ler para nós? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, quem julga todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos, e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Estas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Interessante, hein? Paulo exorta Timóteo, provavelmente ele está no final da sua vida, provavelmente não, isso é certo, ele está próximo de perder a cabeça pelo Evangelho, por causa da perseguição do imperador Nero. Está escrevendo suas últimas palavras e diz: olha, se tem uma coisa, para finalizar a carta, que eu poderia dizer para você que é mais importante no ministério, é o seguinte: imagine o juízo final, diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Diante do juízo final, olhe para a tua congregação, olhe para as pessoas e, versículo 2, prega a palavra. Pregue a Escritura. Lembra que no capítulo 3 ele terminou falando sobre a Escritura? A gente já leu esse texto. No capítulo 4 ele começa, então, já que ela é inspirada por Deus e útil para fazer tudo isso, prega ela. Porque ela é a única esperança que essas pessoas têm de escaparem do juízo final. Mesmo sabendo que as pessoas vão não querer ouvir a palavra e vão procurar mestres que falem aquilo que elas sempre sonharam ouvir. Isso já era realidade lá naquela época, hein? Hoje em dia, a gente vê isso também acontecendo, né? Então, portanto, devemos pregar a palavra diante de tudo que ela é e tudo que ela faz. É a tarefa principal do pregador. E tem uma maneira que ela deve ser pregada. Vamos abrir rapidamente nesses três textos. Deuteronômio 5:32. Deuteronômio 5:32. Quem pode ler para nós? O Nael vai ler. Uma outra pessoa que possa ler Provérbios 30, versículo 6. Gideon. E uma terceira pessoa para ler Apocalipse 22, Joel 18 e 19. Tá? Então, depois do Joel lá. Vamos lá. Deuteronômio 5:32. Lê para nós aí, Nael. Cuidareis e fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita e nem para a esquerda. Ok. Deus tinha dado as leis ao povo, e o livro de Deuteronômio é a repetição da lei, e ele diz: tomem cuidado para fazer tudo como o Senhor ordenou. E aí ele coloca uma explicação de como é que se faz tudo que Deus ordenou. Não desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Fica no que Deus disse. Não se desvie da rota. Isso é muito mais claro em outras duas passagens, Provérbios 30, versículo 6, Gideon. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Pode ler os 5 e 6 então, Gideon, perdão. Os 5 e o 6 junto aí. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele
ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Cada palavra de Deus, ou todas as palavras de Deus são puras. Toda a palavra de Deus é pura, certo? Ele é escudo para aqueles que confiam naquilo que ele diz, mas isso também significa que você não deveria acrescentar nada às palavras dele, porque não precisa. Porque se você acrescentar, ele vai te repreender e você vai ser tido como mentiroso. Porque você não precisa colocar mais nada. Tudo que está aqui é suficiente. O que eu e você temos a oferecer de bom, a acrescentar coisas na palavra de Deus? O que nós temos a oferecer? Se ela já é pura, talvez nós pensemos, mas Deus devia ter falado sobre isso. E eu acho que aqui eu acho que é melhor colocar uma aplicação aqui, né? Por que Deus não disse isso? Seria muito melhor que ele tivesse dito. O texto diz, você vai ser tido por mentiroso. Porque isso é acrescentar algo que você acha que é puro a algo que já é puro. Ou seja, tudo que nós temos a oferecer é impureza. Não precisamos. A palavra de Deus já está aí e nós não deveríamos acrescentar nada a ela. Davi quer dizer antes da leitura, Alisson? Falsos profetas com questão de revelações, né? Falsos profetas, né? Dessa questão de revelações, né? Sim, sim. A gente vai chegar um pouquinho... Vamos fazer conclusões a respeito da pregação diante desses pilares. Nós vamos fazer uma análise, vai ser na segunda parte agora, uma análise da pregação atual, certo? E diante de tudo que estamos vendo, o que deveríamos fazer, né? Parte disso é muita heresia que a gente tem por aí, de gente que está acrescentando coisas à palavra de Deus, e a gente vê nitidamente que pregar a palavra é não acrescentar nada a ela, ficar com o que está aqui, né? E isso é um exercício de confiança, de fé. Eu creio que o que está aqui é suficiente para tornar aquela pessoa mais parecida com Jesus. Mas eu tenho um conselho que seria muito bom. Encare como conselho. Dê o seu conselho se você quiser, mas não considere ele como palavra de Deus, porque isso não é necessário. O necessário está aqui. Isso é legal, né? Reinaldo quer falar também, Reinaldo? É que nem o pastor falou, a gente não deve acrescentar nada, né? Então o que a gente deve fazer? Oferecer sim a palavra para aquele que está precisando. Oferecer sim, porque aqui tudo já está correto, né? Tudo certo. Então a gente não acrescenta nada, sim, a gente acrescenta a palavra para quem está precisando. Sim. Então como isso funciona na prática é o que a gente vai ver aqui, né? Então eu tenho que falar a palavra, mas eu não vou pegar só o livro e ficar lendo para a pessoa. Eu vou ter que explicar o que está ali, enfim. Isso é a pregação. Mas tendo esse princípio de que eu não devo acrescentar nada a isso, ajuda muito a gente a entender o que eu vou falar na pregação. Tá bom? Então a gente já vai pincelar isso daqui a pouco. Joel, isso se aplica por exemplo, essas Bíblias que vêm com os livros acrescentados? Com os comentários e tal, né? Os comentários são muito úteis, mas às vezes a tendência e a tentação é considerá-los também como palavra de Deus, ou um acréscimo à palavra de Deus. Então eles são úteis para nos ajudar a, pelo menos, compreender o que o autor daquele comentário entende que está lendo naquele texto. Mas não significa que o comentário é palavra de Deus. Tem gente que considera como palavra de Deus, né? Porque assim, esses livros que são adicionados hoje, atualmente. Sim, os livros apócrifos, né? Isso. Sim. Se aplicaria isso? Se aplicaria também. Se aplicaria também. É uma discussão um pouco mais longa, mas a resposta curta é sim. Vai lá, lê para a gente Apocalipse 22, de 18 a 19. Dou testemunho a todo que ouvi as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará a pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita nesses livros. Forte, né? O livro de Apocalipse tem umas pragas terríveis aí.
E o cenário final do livro é fantástico, do novo céu e nova terra, né? Ele diz, se você for um falso mestre, retirando coisas ou acrescentando coisas do que está escrito nesse livro, você vai enfrentar todas essas pragas e não vai ter parte nesse novo céu e nova terra. Então, como nós devemos pregar a palavra? A quinta e última frase, o pilar que sustenta todo o nosso curso nós vamos pregar a palavra, primeiro, sem adições, então os símbolos de mais aí, né? Sem adicionar nada, ou subtrações. Diminuir, retirar, omitir. Sem adições e sem subtrações. Nós não podemos adicionar nem retirar nada à mensagem que já foi dada por Deus. Certo?